E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô passando aqui para avisar vocês que eu desenvolvi, desenvolvi. Eu vi num grupo de eletrônica no Facebook e um projeto simples onde usava um transistor BC547 para fazer um chaveamento para fazer medição de nível de água. Eu resolvi colocar um Arduino, por que não? No caso, a única diferença que eu fiz, ou nem tanta diferença assim, foi a utilização da tensão elétrica da própria porta digital. No caso, a porta digital ela consegue alimentar qualquer dispositivo até 40 mA. Então, para mim não complicar, correr algum risco com relação à leitura de valores, eu simplesmente liguei a porta número 7, né, a porta digital do Arduino número 7, para ela gerar uma tensão elétrica, no caso, tensão de saída do Arduino, 5 volts, e com a corrente baixa, bem baixa, para eu poder fazer leitura num outro pino do Arduino. Então eu tenho um pino saindo do Arduino, uma tensão elétrica, né? E outro pino, no caso, fazendo a leitura a partir do transistor, certo? Então, bora lá, pessoal. Pessoal, então aqui no caso fica à disposição do transistor, tá? Então o transistor está colocado aqui, só virar para vocês dessa forma. Então aqui ó é a parte mais ondulada e aqui é a parte mais achatada. Então vou usar isso como referência aqui para vocês poderem entender, tá? Ok. Então primeiro a gente vai conectar aqui o GND, né? No caso o transistor a gente vai usar ele como uma chave, né? Então o GND a gente vai ligar ele na primeira perninha do transistor do lado direito, tá? Então aqui eu já tenho meu Arduino conectado, tá? Tô segurando ele aqui na mão. A posição que eu tô filmando aqui não é muito favorável, tá? Então, vamos lá. Então eu já tenho conectado ele ali no meu GND do meu Arduino. Eu vou ligar então na primeira perninha do meu transistor, tá? Ok. A próxima ligação, deixa eu só tentar melhorar aqui para vocês poderem ver. Então aqui, ó, é na terceira perninha e eu conectei então o meu GND, certo? A próxima perninha, a perninha do meio, é a perninha onde vai fazer o chaveamento, tá? Então no caso ele vai habilitar a passagem de corrente ou não, né? Então para isso eu vou conectar essa perninha do meio ao meu repositório, ao meu dispositivo aqui atrás, né? Então eu vou conectar o jumper. Vocês podem ver que eu coloquei na perninha do meio. E essa perninha do meio foi lá no meu repositório de água, tá? Eu só vou prender ele com fita para que possa ficar melhor, tá? Ok, eu coloquei uma fita ali para vocês verem. Ficou um pouco feio, mas não tem problema, né? O importante é ver que ela tá aqui, ó. Posso até colocar mais próximo para vocês verem que o outro fio tá desencapado aqui dentro. Vou deixar ele aqui. Prontinho. Agora falta o pino, o terceiro pino do transistor, né? Onde a gente vai colocar, no caso aí, o disparador, né? No caso, é o sinal, né, que vai ativar o nosso Arduino de fazer leitura ou não, né? No caso, ele vai retornar para a gente o 0 ou 1, né? Referente à leitura. Vamos lá então.
Ótimo. Esse terceiro pino, ele está conectado ao pino digital 8 do nosso Arduino, tá? Próximo passo é jogar então a tensão elétrica lá para o nosso repositório, tá? No caso, eu vou pegar a tensão elétrica do pino 7. Só para que vocês possam entender, então aqui eu tenho o fio branco aqui no chão, ó, na parte de baixo, tá vendo? E o outro jumper, no caso, tá na parte de cima aqui, encostado na parede, tá? Então essa aqui é a parede do meu reservatório. O lance é, a hora que a água cair aqui, né, atingir os dois extremos, ele vai ligar o meu LED. Vamos lá. Então aqui tem o meu LED aqui, né, disposto aqui certinho, bonitinho. Ok. Agora eu só vou ligar meu Arduino para que a gente possa fazer a verificação então. Bom, então aqui eu tenho a disposição do meu reservatório. Aqui o transistor que eu utilizei. E aqui o meu Arduino com LED. Vamos lá então. E aqui então eu tenho a água no meu reservatório. Só mostrar para vocês a água ali cobrindo meu jumper e cobrindo meu outro polo. E desse outro lado aqui eu tenho meu LED ligado. Pessoal, então a gente vai pela parte de implementação do código, tá? Que é a parte mais delicada e a parte mais legal, acredito eu. No caso, eu só vou explicar o que eu fiz, eu não vou fazer junto para a gente não perder tempo, ok? Aqui eu tenho algumas definições na qual eu vou precisar. O primeiro item aqui é leitura. No caso aqui que eu vou tirar a leitura de sinal, que vai estar lá no pino 8. Tá? Eu tenho o meu LED, que vai estar anexado ao pino 13. Lembrando que o pino 13 ele ativa automaticamente o LED interno. Tá? Então, se caso você não quiser usar um LED externo, dá para utilizar o LED interno somente ligando o pino 13. Tá? E tenho a carga, no caso onde eu vou fazer o envio dos meus 5 volts da minha saída, tá? Para o meu repositório. Dentro do setup eu tenho algumas coisas aqui interessantes. No caso eu tenho aqui a leitura sendo declarada aqui como pull-up, né? O input pull-up, tá? Pessoal, quem não souber o que é um pull-up, comenta aí embaixo para que eu possa estar gravando algum vídeo explicando sobre o pull-up, tá? Próximo item, eu tenho um LED. O LED é uma saída, obviamente. Assim como a carga. Aqui, deixa eu só posicionar o mouse aqui para vocês verem. Então aqui, a carga também é uma saída. Eu preciso que ele alimente alguma coisa, certo? Então eu tenho aqui a comunicação serial. E aqui, dentro do setup, eu tenho então a ativação do meu pino. No caso, o pino 7, que é o pino de carga, vai ser ativado aqui para mim. E eu tenho aqui a impressão da minha leitura digital, lá na leitura, verificando se está tendo corrente ou não. Lembrando que no caso um pull-up ele funciona de modo diferente do input tradicional, né? Então no caso o input tradicional ele vai de 0 para 1, no caso do pull-up ele vai de 1 para 0, tá? Então eu falei aqui, ó, se a leitura digital aqui, que vai estar lá no pino leitura, for igual a 0, ou seja, fechou o contato, então ele vai fazer o quê? Ele vai ligar meu LED aqui para mim, ó, digital write LED 1, e vai mostrar aqui para mim cheio, ok? Descer um pouquinho mais para baixo. Aqui no else, eu tenho então, se caso essa condição não for atendida, eu vou simplesmente desligar o meu LED e falar aqui que ele está vazio, não tenho nada dentro do meu repositório. Pessoal, a programação é bem simples, não tenho o que falar. Deixe seu like, abraço, até o próximo vídeo.